Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Acompanhando, pela sua boa mão está sobre sua casa, sobre sua família. Você pode ser grato a Ele, querido, por você estar aqui, simplesmente respirando, cultuando a Ele, o adorando, o exaltando, celebrando a dádiva de você poder celebrar o nome que está acima de todo nome, querido. Tira esse tempo e comece a falar com Ele, enche esse local de gratidão a Ele, celebrando a bondade, a fidelidade para com sua vida. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor tem proporcionado, Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, pela Tua boa mão estar nos acompanhando em tudo, pela Tua bondade, Tuas misericórdias se renovarem, Pai, a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos as nossas vidas, lançamos fora, Pai, todas as nossas distrações ou limitações e nos entregamos por completo, Pai, a você. Na certeza que você é um bom Pai, está cuidando de tudo, independente do cenário, independente de circunstâncias, Pai, o Senhor é bom. Aleluia. E a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor está proporcionando, Pai, no nosso meio. De fato, Pai, desligamos, Pai, a nossa mente para um tempo de escassez e nos abrimos, Pai, para um modo de expansão. Em todas as áreas de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, essa noite a Tua palavra tem primazia em nossas vidas. Lançamos fora, Pai, toda distração, toda palavra contrária, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, um ambiente transformador. A Tua palavra, Pai, sendo depositada no nosso bom depósito, Pai, mediante o Espírito Santo que habita em cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por uma vida plena, Pai, no Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Aleluia. Graças, pais queridos, boa noite. Que a graça e a paz estejam em vós, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da palavra da verdade. Aleluia. O trânsito estava intenso, mas consegui, querido, todo o tempo. Nada que uma oração em línguas resolva. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Eu sei que você já está animado, já está preparado para tudo que o Senhor já está proporcionando para esse tempo. Afinal, 2026 já está batendo as portas aí, né, querido? 2026 já está batendo as portas. Para alguns o ano passou tão rápido, para outros nem tanto, né? Depende da perspectiva de cada um. Mas eu já quero dizer para você, querido, que 2025 ainda não acabou. Amém. Tem dias aí pela frente, temos aí 20 e tantos dias, e Deus pode te surpreender nesses dias, querido. Muita coisa boa pode acontecer, querido. Muita coisa boa pode acontecer. E fique tranquilo se talvez, querido, você não concretizou aquilo que você tanto tem almejado, o seu projeto não saiu do papel. Fique tranquilo. Fique tranquilo que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Fique tranquilo, querido, que não é no nosso tempo. Às vezes nós achamos que é do nosso jeito, mas o próprio livro de Provérbios 16:3 vai dizer que nós fazemos os planos, fazemos os projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo, querido, vem dele. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes nós queremos de um jeito, queremos de outro, queremos que aconteça rápido, mas no momento oportuno, para cumprimento do propósito, vai acontecer. Continua firme. Aleluia. Não é à toa, querido, que ele deixou esse tema para o final do ano, vida de prosperidade. Aleluia. Quantos almejam uma vida de prosperidade? Glória a Deus, querido. Vida de prosperidade é uma matéria, querido, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Né? Alguns se formaram, glória a Deus por isso. Outros estão se formando, outros irão iniciar. É uma bênção mesmo. Também é matéria na escola de ministros, querido. E vida de prosperidade, com o tempo você vai entender que é um estilo de vida do cristão. É um estilo de vida nosso, querido. Quando você nasce de novo, quando você percebe que o solto de Deus tomou conta da sua vida, salvação para todas as áreas da sua vida, você vai entender que uma vida de prosperidade faz parte desse plano. Afinal, o salmista diz, glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou seja, que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Querido Deus, Ele tem prazer quando você acerta, quando você prospera, quando você avança, quando você não retrocede. Prosperidade, querido, sem ter os extremos, sim. Mas com o equilíbrio, querido, você pode viver uma vida feliz.
E a vontade dele, nós saímos de uma série de estudos aí sobre a vontade do Senhor. E uma das vontades dele, querido, é que você tenha uma vida de prosperidade. Que você seja próspero. Que você seja assertivo. Glorificando a Deus, querido, com sua vida. Glorificando a Deus com suas ações, com o cumprimento de princípios. Esse é o grande legado da questão. Então não é à toa, querido, que esse assunto, eu creio que o próprio Deus separou esse tema para o final de ano mesmo. Para talvez você fazer um checklist, né? Tudo que você entende sobre prosperidade. Talvez aquilo que precisa melhorar, talvez aquele cumprimento de princípio que muitas vezes, de maneira indireta ou direta, você acha que está fazendo algo correto, mas está descumprindo um princípio poderoso e muitas vezes vai trazer confusão na tua vida financeira. É importante nós estarmos alinhados quanto a isso, porque, querido, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. E porque muitas vezes, querido, que até pessoas não cristãs prosperam de tal forma por cumprir um princípio de maneira indireta. E muitas vezes os filhos não estão cumprindo algo que está tão claro. Algo que se ouve culto após culto. Mas vamos falar com isso ao decorrer das quintas-feiras. Iremos ficar antenados quanto a isso. Mas a vida de prosperidade quando todo, querido, vamos passar, primeiramente, vamos dar uma volta lá no significado da palavra prosperidade. Vamos lá no Velho Testamento, querido. Prosperidade no hebraico, só para você entender um pouco, você vai entender que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Então a palavra prosperidade, que se era usada muito lá no hebraico, vai dizer tsaliak, diga tsaliak. Isso, você já está aprendendo hebraico, uma coisa boa. Você vai sair com a palavra em hebraico. Tsaliak quer dizer ausência de necessidade, ausência de escassez, abundância. Essa era a ideia do tsaliak, totalmente atrelado ao shalom de Deus. Mas é interessante entender também, querido, que no Velho Testamento eles não tinham um senso de eternidade que nós temos hoje, porque até então Jesus Cristo não tinha entrado na história. Então o senso deles era o quê? Uma terra prometida. Né? Eles se preocupavam muito em deixar heranças para os seus filhos. Então essa era a ideia de prosperidade no Velho Testamento. Só que nós vamos pautar nesses estudos aqui, nesse tema das quintas-feiras, sobre a prosperidade já no Novo Testamento. Que já vai mudar, porque o Novo Testamento, ainda que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo já mudou, ele foi escrito em grego. Então passou algumas situações. E no decorrer do tempo você vai entender que não que a Bíblia é um dos livros mais confiáveis, se não o mais confiável que se pode ter na face da terra. Isso é comprovado até cientificamente, estudado mesmo. E o que houve com o decorrer do tempo, querido, foi o quê? Erros de traduções. Às vezes um texto está escrito, uma palavra mal traduzida muda totalmente a conotação do texto. Então só para você entender, o Velho Testamento foi em hebraico e o Novo foi em grego. E a palavra em grego para prosperidade é evideria, diga evideria. Já aprendeu outra palavra em grego agora. Você saiu com hebraico, agora saiu com grego também. Evideria, que já traz uma nova conotação para prosperidade, que está dizendo um bom caminho, um caminho de sucesso, ou seja, uma boa jornada. Diga assim, prosperidade é uma boa jornada. Prosperidade é uma boa jornada, querido. Esse é o ponto de partida que iremos ter e eu quero que você tenha bem fundamentado dentro de você quanto a isso. A prosperidade que iremos nos respaldar durante todo esse tempo é que ela é uma boa jornada. A vontade de Deus é que você tenha uma jornada bem sucedida. Que você seja próspero. Não somente, querido, na área financeira. Que esse é o grande extremo da coisa. Muitas vezes pessoas levam esse tema prosperidade justamente para a área financeira, está tudo bem, faz parte, mas não é só isso. E a prosperidade, querido, eu quero já adiantar para você que ela é única para cada indivíduo. Deus, querido, Ele nos convocou para uma jornada específica. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem a sua jornada específica, querido. E ainda que a prosperidade seja relativa, talvez o que é prosperidade para o pastor, para mim possa ser algo comum e vice-versa, o que é algo comum para mim pode ser prosperidade para ele. Percebe-se que é relativo? Porque cada um, segundo o propósito do Senhor, vai traçar o seu caminho, vai traçar a sua boa jornada. E como toda boa jornada, como todo caminho, querido, uma boa jornada não se começa pelo final. Uma boa jornada, querido, quando você almeja uma vida de prosperidade, você vai ver que isso é construído dia após dia, passo após passo, de fé em fé, de glória em glória, com cumprimento de princípios.
Deus, querido, é um Deus de princípios. Quando você cumpre o princípio, uma atmosfera, querido, é gerada a seu favor. Uma atmosfera é gerada ao derramar das bênçãos dele. Porque a palavra dele, querido, é imutável, ele não muda. E quando falamos de princípios, nós vamos lá, querido, na criação do mundo. Quando Deus, ele deixa o Éden para Adão, querido, uma única ordem específica para Adão. Você não comerás do fruto da árvore do conhecimento. A única ordem específica era essa. Deus está estabelecendo um princípio. E princípio é o quê? É base, é fundamento, é um ponto de partida. E você sabe que Adão desobedeceu e pagou um alto preço por isso. Mas Deus estava ali já iniciando algo que seria primordial para uma vida de prosperidade. Que é o cumprimento de princípio. Que é o quê? O cumprimento de obediência, o princípio da obediência. Ao longo dessas quintas-feiras você vai entender que uma vida de prosperidade é resultado de uma vida de obediência. Amém. Quando você obedece aos caminhos do Senhor, aos princípios do Senhor, você vai ver que a prosperidade é consequência dos seus atos. Não tem muito segredo quanto a isso. Aleluia. Lá em 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Ele está falando assim, faço votos por tua boa jornada. A palavra prosperidade aqui, na 3 João, já tem a conotação com evideria, uma boa jornada, assim como é próspera a tua alma. Deus, querido, é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, vai dizer que seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra dele continua eterna. Ele não muda, querido. Cantamos aqui, Deus é um Deus imutável. A palavra dele é estabelecida, ela não muda. Então não adianta, querido, muitas vezes queremos dar o nosso jeitinho em algumas situações. Que isso futuramente vai trazer dano. E quando você cumpre o princípio, como eu falei, há uma atmosfera gerada a teu favor. Deus, ele te prospera em qualquer situação, em qualquer circunstância. Amém. Foi assim com José, querido. Vamos lá para José, Gênesis, capítulo 39. Esse é um excelente exemplo, querido, que Deus prospera mediante em qualquer situação, qualquer cenário. Gênesis 39, no versículo 1 ao 4. Eu vou ler aqui na minha versão, mas está tranquilo, você acompanha aí. Gênesis 39, do 1 ao 4, vai dizer assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor é com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Rogou José perante a ele, quem servia, ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Aleluia. Querido, José é mordomo, José é escravo, José é prisioneiro e José é governador do Egito. Em todos esses cenários, Deus o fez prosperar. E a palavra diz que Deus era com José. O Senhor era com José e Potifar conseguia ver isso com seus olhos naturais, querido. Tudo que estava nas mãos de José prosperava. Isso chamou a atenção de Potifar. Esse é um caso, querido, específico, isolado e um exemplo, querido, que podemos carregar, que independente da situação, da circunstância, do cenário, Deus, ele pode te abençoar. E você prospera aquilo que você colocar as mãos. Potifar sendo escravo, sendo mordomo, José sendo escravo, sendo mordomo, Potifar observou isso e fez com que ele prosperasse. Mas aí há uma situação, há uma circunstância. A mulher de Potifar tenta seduzir José. E nós sabemos bem a história. José resiste, cumpre o princípio, mas mesmo assim é jogado em cárcere, é preso. Uma mudança totalmente de cenário, né, querido? Um cenário que você poderia dizer agora complicou para José. Mas não, querido, a Bíblia diz que mesmo ele em cárcere, o que ele colocava as mãos, Deus o fez prosperar. A ponto de o carcereiro deixar chaves com ele e não ter preocupação alguma.
E deixa eu dizer algo para você, querido. José ele não ficou 2 dias, 2 meses preso. Ficou 2 anos. 2 anos, querido. 2 anos não abrindo mão da sua palavra, cumprindo o princípio e fazendo valer a vontade do Pai a ponto de Deus o prosperar até mesmo em um cárcere. Sabe, querido, deixa eu dizer algo aqui, coisas vão acontecer com você, coisas vão acontecer com pessoas que estão perto de você. Talvez você vai chegar, vai abrir um comércio em determinada rua, determinado local, que a pessoa vai dizer, não tem movimento, mas porque você chegou vai ter movimento. Sabe, querido, você talvez vai chegar em um emprego que pessoas vão dizer, essa empresa não te promove, essa empresa vai deixar você por aí, mas porque você chegou, o cenário vai mudar e você vai ser promovido. Justamente porque você se dispôs a cumprir o princípio. Percebe que não depende do cenário para Deus te abençoar? Não depende da circunstância para Deus te abençoar? Não depende, querido, de toda a orquestra estar funcionando bem para Deus te abençoar. Basta somente uma palavra, basta somente o teu posicionamento para que toda a atmosfera, para que todo o ambiente venha a ser transformado e o princípio venha a ser exaltado através da tua atitude. Foi assim com José, querido. Se foi com José, vai ser com você. Mas aí, querido, mais uma vez, o princípio vai fazer toda a diferença. Não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão do seu conhecimento. Porque prosperidade, querido, é algo tão relativo, algo tão... Deus leva tão a sério com a sua palavra que não muda. Muitas vezes, querido, estamos em algo, estamos fazendo algo até de maneira indireta no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito a trazer um bom ambiente para dentro da nossa casa. Um exemplo bem claro quanto a isso. Sabe, querido, antes de falar isso para você, eu preguei para mim mesmo. Graças a Deus eu pude ver já a diferença em algumas atitudes que foram tomadas dentro da minha casa. Sabe, Jesus, quando os fariseus eles tentam pegar Jesus em determinada situação, querido, no que diz respeito à cobrança de impostos, e Jesus ele pede para trazer uma moeda, Jesus olha calmamente aquela moeda e pergunta quem era aquele homem naquele denário, e pessoas dizem é César, e Jesus ele resolve rápido essa situação dizendo, pois bem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a história acabou ali mesmo, querido. Quantos sabem, querido, que ter energia elétrica ilegal dentro de casa é um crime? Ter água ilegal dentro de casa é um crime. Isso aí, querido, é perante a lei, né? Não perante o princípio cristão. Perante a lei. Mas aí, querido, uma energia elétrica, uma água, são coisas que poderíamos dizer até absurdas, mas que não precisa ser cristão para você não cair nessa armadilha. Mas qual que é a onda do momento? Internet. Canais pagos. Sabe, querido, por alto aí, se tem uma onda de TV aberta, canais pagos, e essa é uma grande armadilha que muitos cristãos acabam caindo, descumprindo um princípio dentro de casa e abrindo, eu não vou dizer uma porta aberta, mas uma fissura que Satanás muitas vezes precisa somente de uma fissura para fazer uma bagunça na nossa vida financeira. Uma fissura, que ele não precisa de uma porta escancarada. E com o tempo, vamos tratando isso como normal e a confusão está feita. Sabe, eu quero chamar atenção no que diz respeito a canais pagos e internet. Hoje em dia, querido, um pacote básico de canais por assinatura está por volta aí, vamos ver, um canal de futebol, eu gosto muito de esporte, Premiers, que tem o Campeonato Brasileiro pago. Varia em torno de R$ 39 a R$ 59,90 por mês somente para você ver os jogos. Só isso. Aí você atrela filmes, você vai atrelando, que vai beirar aí mais ou menos uns 200 a 300 reais mensal para você ter uma gama de canais liberados. Mas aí inventa um tal de um aparelhinho, querido, que esse aparelhinho, ele abre todos os canais por 30 ou 10 reais. Querido, essa é uma porta que pode trazer dano para a tua casa. Porque assim, deixa eu dizer algo para você. Não queira se enganar, amado. Você está colocando sinal pirata dentro da sua casa.
Ah, mas o aparelhinho que eu comprei é homologado pela Anatel, Agência Reguladora de Telecomunicações. Está tudo certo. Quanto a isso, eu paguei bem sim, mas o sinal que está entrando é pirata. Você sabe muito bem quais os canais que são. Eu usei esse aparelhinho, querido, porque é a febre do momento, praticamente. Como exemplo, mas tem muitas outras coisas. Você sabe que 1000 canais liberados para você, mas você só assiste com os canais abertos. Está lá tudo liberado. Você não para ver um filme, você não para ver um jogo. Para quê? Olha, assim é o canal que você gosta. Eu gosto muito de Discovery, Animal Planet. Eu gosto muito de ver essas situações. Está lá assinado, bonitinho, eu pago. Não está trazendo dano algum, está tudo certo quanto a isso. Mas, querido, é tempo de fecharmos essas brechas. Às vezes coisas começam a acontecer dentro da nossa casa e começamos a procurar culpados e muitas vezes o dano está na tua frente. Tem prazer, querido, quando tu prospera. Mas ele tem prazer também quando tu cumpre um princípio, quando você, pai, isso aqui está errado. Obrigado, pai, por chegar à revelação quanto a isso. Aí eu abro mão desse canal que eu tanto gosto, mas em breve, que chegará recurso, eu conseguirei pagar e está tudo certo quanto a isso. É assim, querido, que funcionam as coisas. É assim que funciona. Deus, Ele quer te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar lá em José, querido. Na história de José, tem 2 princípios poderosos que fez com que José tivesse tanto sucesso em tudo que ele colocava as mãos. A Bíblia diz que o Senhor era com José, a ponto de Potifar conseguir ver com seus olhos naturais. E um ponto poderoso, querido, é ter a presença de Deus. E ter a presença de Deus, querido, é algo que se desenvolve com o quê? Relacionamento, intimidade. Se você quer ter sucesso em algo, querido, começa a colocar Deus em todos os seus planos. Se você é um profissional liberal, se você é um empresário, se você é um autônomo, começa a colocar seus projetos, começa a apresentar a Ele tudo isso. Começa a consagrar a Ele, para que você esteja sensível a ponto de enxergar o que vem dele, o que não vem. Se esse negócio é para mim, se não é, para que você não possa pagar o dano lá na frente. Esteja atento, querido, às oportunidades que estão na tua frente. Está tudo bem se você quer ser um empresário de sucesso, se você tem uma grande ideia, se você tem um grande projeto, mas o que falta para esse projeto ser evidenciado? Às vezes é recurso, está tudo bem quanto a isso. Mas que tal, querido, começar por um bom emprego? Para que você possa levantar esse recurso e tirar esse projeto do papel. Está tudo certo quanto a isso, meu irmão. Ah, mas eu não quero seguir nessa área, meu irmão. Essa é a oportunidade, a porta aberta que Deus está te dando, para que de fato esse projeto venha sair do papel. Começa a se planejar quanto a isso, apresenta ao Senhor, porque passa-se ano após ano e muitas vezes a coisa não acontece. Mas por quê? Olha o que acontecia aqui. A Bíblia diz que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos com José. Por quê? Tudo que ele realizava, que ele está falando de movimento, ele fazia algo. José não estava parado. Se Deus o prosperava é porque ele estava fazendo algo. Estava fazendo alguma coisa. Começa a colocar no papel, querido, o que você quer fazer. Começa a colocar com ações. Qual é o teu dom, qual é o teu talento? Você consegue fazer isso? Faça. O que é impossível para Deus, querido? Para os seus filhos. Apresenta a Ele, Pai, obrigado. Começa a já agradecer, começa a gerar uma atmosfera, começa a declarar de fato, a falar mesmo. Você está em um ministério, querido, que confessa a palavra com força. Com força mesmo. Ah, que a gente é louco? Não, querido, porque a gente cumpre o princípio. A gente começa a chamar as coisas que não é como se já fossem mesmo de fato. A gente celebra antes mesmo. A gente não espera simplesmente o cenário ficar pronto para depois, agora sim, chegou o recurso, eu vou avançar. Não, querido, isso não é fé, não. Isso aí não é fé. Ah, agora sim, chegou aquele dinheiro, agora eu vou chamar aquele corretor. Não, querido, que tal chamar o corretor, mesmo você estando com sua conta zerada? Vou visitar aquele imóvel que eu tanto estou sonhando, vamos lá. Quantas vezes você ouviu isso aqui? Ah, mas quando sair aquela causa, eu vou naquela loja ver aquele carro. Que tal ir antes de sair a causa? Sentar lá, sentir o cheirinho. Um test drive. O pastor Luciano Aninha falava muito sobre isso aqui. Faz um test drive, vai dar uma volta, que ele não paga, não. E você ainda disse para o vendedor assim, breve eu voltarei. Fique tranquilo, fique tranquilo. É assim, querido, que as coisas funcionam. Você começa a gerar uma atmosfera, começa a gerar um ambiente. Agora, se a gente ficar parado, somente esperando acontecer, e será que aquela causa está andando? E será que vou ser promovido esse ano? Será que meu salário vai aumentar? Será que
projeto vai ser aprovado. Querido, que tal já começar agradecendo por causa da situação dessa? Pai, obrigado, dia após dia. Começa a agradecer, dia após dia. Criando mesmo. A ponto de você deixar Satanás confuso. Mas, rapaz, o que está acontecendo? Querido, é assim que as coisas funcionam. Construa o seu cenário, construa um ambiente favorável para o cumprimento da promessa, para que as bênçãos te alcancem. É assim que funciona. José fazia algo, José estava na cadeia, querido. Ele estava preso lá, tá bom? Ele ficava andando, ouvido aos céus, pai, e agora? Não, querido, ele procurou fazer algo para fazer. O que é que faz? Começou a organizar os presos lá dentro. Começou a ajudar o carcereiro. Aí as coisas começaram a acontecer. Aquilo que era para ser um martírio para ele começou a ser algo normal. A ponto de José ser próspero dentro da cadeia, meu irmão. Olha o cenário. E após isso, um cenário ser construído para que, logo após ele sair da cadeia, ele fosse levantado governador do Egito. Uma função que nem existia, mas criaram. Querido, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu falo para Esteve, se não existe tal função lá, vão criar para a gente. E assim tem que ser com você também. Se não existe tal função, mas vão criar. Ah, mas esse processo não está andando. Esse advogado é devagar. Mas porque você declarou, vai acontecer, vai começar a andar. É assim que funciona, meu irmão. Quantos testemunhos eu já ouvi de causas que já estavam como perdidas? Daqui a pouco o advogado liga, saiu isso. Meu irmão, bênção demais. E aquele valor que ele estava esperando já não era mais aquilo. Meu irmão, superabundou. O que a gente declara dia após dia? Com a confissão, querido. Deus, Ele quer sempre que você tenha mais do que o suficiente. Deus, Ele não quer que você tenha só para você, querido. Deus, Ele quer te abençoar para que você seja uma bênção para os outros. Essa é a vontade dEle. Por isso não se surpreenda, querido, se algo chegar para você e for mais do que você está esperando. Porque a vontade de Deus é essa. Os filhos não podem se surpreender com isso. Deus, Ele quer te abençoar de fato. Deus, Ele quer que você seja um destaque, onde quer que você esteja. E glorificar a Ele com suas atitudes. Ali é meu servo. A Bíblia diz que Potifar conseguia enxergar Deus através das atitudes de José. Deus é com aquele homem, rapaz. Imagina você no trabalho, hein, pastor? Uma obra, rapaz. Não pregou, não soltou um versículo, não fez nada. Aquele cara tem algo especial. Deus é com ele. É assim que as coisas acontecem, querido. É assim que as coisas acontecem. Aquela mulher de Deus chegando no local, Deus é com essa mulher. Não sei o que aconteceu, mas aqui depois que ela chegou o ambiente mudou. Estava tudo parado, mas você chegou, as coisas começaram a andar. Estava tudo frio, mas você chegou, as coisas começaram a acontecer. É assim, querido. É assim que Deus trata os seus filhos. Mas tem uma coisa. Tem uma condicional. Reconheça em tudo. Situações vão se levantar perante a isso. Querido, quando você lê toda a Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus que prosperaram, passaram por grandes tribulações. Todos, querido. E eu disse, passaram por grandes tribulações, não ficaram. Eles passaram, avançaram. Então fique tranquilo, se de repente você está passando por algo e fala, meu Deus, meu irmão, fique em paz. Fique tranquilo. Fique tranquilo que vai passar. E Deus é especialista, querido, de fazer com que você enxergue futuro em meio ao caos. Em meio à circunstância, em meio a qualquer tribulação. Deus vai fazer com que você enxergue futuro. Tem escape ali, é ali que eu vou. É assim, meu irmão. É assim que as coisas acontecem. A vontade dele é que todos os seus filhos sejam prósperos. E a prosperidade, querido, não começa no muito, não. Não espere ser reconhecido como homem e mulher próspero porque você tem grandes coisas, porque você tem grandes bens. Não, querido. Comece a enxergar a prosperidade dele nos mínimos detalhes da tua vida. Comece a enxergar isso. Ao acordar, ao ir por trabalho, ao chegar aqui simplesmente no culto. Isso é prosperidade, querido. Quantas pessoas queriam estar aqui, sentado, ouvindo a palavra de Deus, mas por alguma deficiência, por alguma impossibilidade, não conseguem. E nós estamos aqui. Se isso não é prosperidade, não sei imaginar. Quantas pessoas, querido, queriam chegar em casa após um dia cansativo de trabalho
de ter um abraço da esposa, ter um abraço dos seus filhos, e muitos têm. Isso é prosperidade, meu irmão. Isso é prosperidade. Quantos queriam ter um veículo, algo que você possa se locomover, querido, e você tem o seu? Seja grato, querido, por o que você tem. É assim que as coisas começam a mudar. Vai chegar um melhor, vai chegar um top, vai chegar um conforme você tem crido. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Eu aprendi muito bem isso. Porque não é na minha vontade, querido. Deus, ele não está somente a um passo à nossa frente. Deus, ele está a passos largos na nossa frente. Ele sabe, querido. Como eu falei no início, uma boa jornada não se começa pelo final. É construído dia após dia. É construído, isso é construído. Dia após dia. E as coisas vão acontecendo. A ponto de todos sermos pessoas bem-sucedidas. Uma família plena, querido. Um ambiente transformador. Uma família unida. Glória a Deus, vocês que têm famílias aqui que estão envolvidas, que estão servindo, querido. Não somente filhos de Deus, mas não servindo junto. Glória, isso é uma bênção, meu irmão. Isso é uma bênção. Valorize isso, ter filhos na igreja, sabe? Não é isso, eu não estou falando de religiosidade, não, querido. Eu não vou chegar nem a falar sobre o que está lá fora, o que o mundo oferece para os nossos jovens, querido. E você consegue trazê-los aqui, transformá-los numa atmosfera, num ambiente, a ponto de você não ter esforço, muitas vezes, para trazer a igreja. Porque o ambiente aqui é transformador. E se forem menores, não quiserem vir, vocês tragam. Tragam. Lá na frente eles irão agradecer. É assim mesmo, querido. É assim que acontece. Prosperidade é isso. Prosperidade é isso, querido. É você sair num belo dia, um passeio em família. Olha que bênção. Poder usufruir de um passeio em família. Poder ter um salário ao final do mês e poder pagar as suas contas. Sabe? Se eu for aqui, querido, abrir para testemunhos, quantas coisas boas pessoas já puderam usufruir. Quantos testemunhos maravilhosos no que diz respeito à vida financeira, meu irmão. Quanta coisa boa. Aos que trabalham por conta, aos empresários aí. Quantas vezes Deus nos surpreende aos 45 do segundo tempo. Meu irmão, uma mudança de cenário que você, meu Deus, assim, sabe? Deus é especialista em mudar cenários, querido. Em virar a chave. Basta crer. O papel dele, querido, o como vai ser não pertence a nós. Sabe, entenda muito bem isso. O como vai ser não pertence a nós. Nosso papel é crer. O como vai ser, deixa com o Senhor, querido. Ele toma conta de tudo isso. Amém? Aleluia. Deus é bom, querido. Aleluia. Aleluia. Outro ponto poderoso, querido, fugindo um pouco da história de José, é que para almejarmos uma vida de prosperidade, é interessante entender que uma vida de prosperidade, ou a prosperidade em si, ela começa primeiramente na nossa mente. Você precisa ter, querido, ter uma mente próspera. Se você não tem uma mente próspera, querido, as coisas simplesmente não vão acontecer. E essa mudança, essa renovação de mente, que diz lá em Romanos, ele vai dizer que não nos conformeis com esse século, ou com esse padrão desse mundo, mas antes tenha sua mente renovada com a palavra de Deus, querido. É não seguir, sim, realmente o padrão do mundo, né? É você estar aberto para o conhecimento. Cara, aos que fizeram rema aqui, quanta palavra boa a gente recebeu, não é assim? Quantos sofismas caíram, quantos biscoitinhos foram quebrados. Querido, coisas que impactam mesmo, né? A gente achava que era de uma forma, aí chega a revelação, você vai ruminar aquilo em casa, né? Quantas vezes você escreve aquilo e ano após ano você lê livros que ficaram ali na sua estante, revelação chegando. Às vezes o mesmo versículo, quanta coisa boa traz para nós. Você sabe de qual é salteado, você lê, tem revelação sempre, dia após dia, em cima daquela palavra. Uma mente renovada. Querido, se veja próspero. Para você ser próspero, você precisa se ver próspero. Se veja, querido. Se veja uma pessoa bem-sucedida. Montou um negócio, começa a ver esse negócio indo para frente. Começa a construir de fato um caminho.
Deus, querido, Ele trabalha com imagens também. Ele coloca imagens à sua frente para você. Foi assim, querido. Com Abraão. Abraão ainda estava meio confuso que de ti farei uma grande nação. Abraão, mas como assim? De mim uma grande nação? Deus trabalha com imagens, então vem aqui. Ó, consegue contar a areia do mar? Não, assim será a tua descendência. Agora olha para o céu. Consegue contar as estrelas? Não. Assim que será a tua descendência. Começa, querido, a ampliar tua visão. Começa a virar a chave, sabe? Desliga tua mente para o modo escassez e ativa de fato para o modo expansão. Ativa isso. Prosperidade, querida, é ausência, porque lá no Velho Testamento, ausência o quê? De necessidade. Ausência de escassez, está atrelado o quê? A abundância. Esse negócio de abundância é de Deus, querido. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida, porque Ele quer que a tua prosperidade abençoe outros. Coloca para mim, por gentileza, a nossa confissão. Algo que você tem confessado que há uns 2, 3 anos, mais ou menos? 6, meu Deus. Desde a época do pastor Renato, querido, nós confessamos isso. Olha o cenário, o ambiente que você gera quando você começa a dizimar e ofertar através desse princípio. Enquanto eu trago os dízimos e as minhas ofertas, quando você está crendo no Senhor, o que começa a acontecer o cenário? Eu estou crendo por melhores empregos. Aí você começa a construir um cenário para um melhor emprego. Ah, mas eu estou nesse emprego, está tudo bem quanto a isso. Está tudo bem, querido, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Ah, não, mas, como eu falei agora há pouco, eu vou ser um empresário de sucesso. Essa ideia vai sair. Mas Deus está escancarando um bom emprego na tua frente aí para que você levantar recursos e tirar esse projeto do papel. É assim, querido. Não começa pelo final. Não começa pelo final. Aí você conquistou esse emprego. Aí começa a acontecer outro cenário. Aumentos e bônus. Ah, mas a gente trabalha em uma área operacional lá onde não estão pagando periculosidade ainda. Mas porque você chegou, vão pagar. Mas porque você chegou, vai aumentar em 30% o teu salário. De uma hora para outra. Aí você começa a trabalhar, está tudo certo quanto a isso. Aí daqui a pouco tem uma participação de lucros ao final do ano, que bônus. Eu não estava contando com isso. Tem isso aqui? Tem isso aqui também? Olha o cenário que você está construindo pela tua confissão. Aí benefícios. Meu irmão, benefícios. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas, todas. Aí benefícios que você não imaginava, querido. Sabe, querido, a gente está em família, eu não tenho problema algum em abrir valores para vocês. Quando nós superamos aquela adversidade com o Miguelzinho, superamos, graças a Deus por isso. Querido, o pastor nos visitou lá no hospital. Era um benefício poderoso. Um plano de saúde, querido. Sabe quanto deu uma internação de 14 dias na casa de saúde? 50 mil reais. 50 mil reais o plano pagou. Se descontou 60 reais da minha folha de pagamento, foi muito. Se isso não é prosperidade, eu não sei mais de nada, querido. Benefício, querido, por conta da tua confissão. Olha o cenário que Deus prepara para você, querido. Está aí cheio de saúde, graças a Deus, pela boa mão do Senhor e pelo ambiente preparado por Ele, os melhores profissionais, o melhor hospital. É assim, querido. Deus quer o melhor para os seus filhos, promoções e comissões, olha lá. Ah, mas aqui demora a ser promovido, querido. Aqui demora, fica tranquilo. Mas você chegou, vai acontecer algo. Aos corretores de plantão. Aliás, querido, se você tem uma habilidade de corretagem, em falar, em se desenvolver, em vender, querido, está aí uma oportunidade. Eu falei comissão, mas a primeira palavra que me veio agora foi corretor de imóveis, não sei porquê. Corretor de imóveis, querido. Um imóvel de alto padrão, sendo vendido aí, você ganhando de uma hora para outra 60 mil reais de comissão, 70, tá bom? Tá bom para você? Quantos testemunhos, querido, eu ouvi? Quantos testemunhos de viagens internacionais?
Irmãos em Cristo, não esperavam. E não, mas eu não vou fechar com aquele não sei, mas eu vou fechar com você. Você foi bem educado comigo, me tratou super bem. Muitas vezes, teve casos de muitas vezes o irmão está tratando até com jogadores de futebol e nem sabia. Estava sendo cordial, atendendo. Tal. No final, fechou uma venda que o transformou. Ficou tranquilo durante um ano. Se ele quisesse parar de trabalhar durante um ano, estava tranquilo. Trocou seu carro, comprou sua casa, querido. É assim que Deus faz as coisas. É assim que Deus faz. Pode mudar, avançar, por gentileza. Acordos favoráveis, olha lá. Aos empresários de plantão. Quantas coisas eu pude provar disso, querido. Acordo favorável. O que é acordo favorável? É aquele acordo, querido, que, sabe, você vai gastar pouco tempo e vai ganhar muito. É assim, querido. Vai trabalhar tranquilo. É aquele trabalho que você, nossa, esse trabalho aqui, mamão com açúcar. Aí vai chegar aquele cálculo tranquilo que você faz. Você vai usar um excelente material, uma excelente mão de obra. E muitas vezes um acordo favorável vai te suprir durante 6 meses. Olha, tá bom para você? Vai te suprir durante um ano. É assim, querido. Está no lugar certo, na hora certa. De repente vem uma empresa, uma multinacional quer fechar o contrato. E é você, querido. Porque os filhos de Deus, querido, resplandecem onde eles estão. São luzeiros. E luz, querido, não fica escondida, não. Eu não sei o que eu vi em você. Aí você podendo dizer, eu sei. Eu sei que você viu em mim. É assim, querido. Não se surpreenda. Terras e heranças, meu Deus. Quantos irmãos receberam uma ligação? Eu não vou dizer, querido, nem em termos de falecimento de parentes. Mas quantas vezes eu já ouvi casos de pessoas receberem ligações de terras que tinham por família e nem sabiam. Casas. Parentes que não viam há tempos, mas por uma ligação de sangue, você estava lá incluso naquela situação. Eu vi casos, queridos, lá no Rio Grande do Norte, onde, no que diz respeito a terras, pessoas tinham um terreno árido. E na sua terrinha com a casa até de taipa, querido. Mas tinha a sua terrinha cercada, bonitinha. E a Petrobras começou a cavar a terra próxima. E foi se aproximando da terra dele. De repente eles colocaram um cavalo mecânico, aquela ferramenta que extrai o petróleo da terra. Daqui a pouco, se tinha a 100 metros da casa dele, com certeza na área dele ia ter também. E a Petrobras chegou até esse terreno, que valia pouco, valor simbólico. Mas porque a Petrobras foi extrair petróleo naquela área, querido, então o petróleo que fosse extraído, ele tinha direito a royalties, ou seja, uma porcentagem de todo o petróleo que era extraído daquela área. Durante anos, aquela pessoa ficou recebendo 25 mil reais de pensão. 25 mil reais, querido, até aquele poço esvaziar. E demorou. Demorou, querido, anos, mais de 10 anos, 15 anos. Querido, exige muitas formas, querido. Então, talvez você tenha sua terrinha lá no Nordeste, lá, fique ligado. Fique ligado, meu irmão, que lá não só tem petróleo, não, viu? Juros e rendas, olha lá, juros e rendas. Juros e rendas, talvez aquela causa na justiça que você tenha, tem aquele valor. Mas faz tanto tempo que... Talvez, querido, ela esteja em um valor que talvez você não esteja mais esperando isso. Sabia que existe correção ano após ano? Meu irmão, e quando isso sair, porque vai sair. Sabe, é no tempo de Deus. Deus sabe, sabe, querido? Deus, ele conhece cada passo teu. Sabe, é assim... Eu vou fazer uma pergunta, mas é retórica, tá? Você responda para você mesmo. Talvez a gente está preparado mesmo, querido, para receber tudo que a gente tem pedido para Deus? A gente está preparado mesmo? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Deus te conhece, melhor como quem nunca, Ele te conhece, querido. Ele sabe o que pode tirar você do caminho. Mas se eu dizer algo para você, nós estamos no caminho correto. Nós estamos seguindo uma boa jornada, irmão. Vai chegar o momento certo de falar, pai, eis-me aqui. E vai acontecer, querido. Por causa do teu coração. Deus sonda o teu coração, querido. Ele sabe que tem propósito, sabe? Aleluia. Presente de surpresas, aleluia. Encontrando dinheiro.
É interessante se encontrando dinheiro. Aí fala, encontrando dinheiro, encontra, querido. Encontra. Você não está confessando, encontra. E geralmente aquele dinheiro que você encontra, ele chega uma boa hora, não é assim? Deus te conhece, querido. Contas diminuídas, contas vão diminuir sim. Contas pagas, quem aqui está contas pagas? Aleluia. Dívidas perdoadas, querido. Mas não é dívida perdoada porque nós deixamos de pagar, não. É porque o cenário fez com que essa dívida fosse perdoada mesmo. Não sei como, mas foi. Não é porque você não se propôs a pagar, é porque aconteceu. Olha, não precisa pagar mais. Acontece. Mudou de financeira, não sei o que aconteceu. Bênçãos e aumentos. Pode passar, por gentileza. Aí nós começamos com uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por suprir cada uma das minhas necessidades. Aí é o grande X da questão, que nós tenhamos mais do que o suficiente. É a vontade dele, querido. Que nós tenhamos mais do que o suficiente. Para quê? Para dar no reino de Deus e promover esse evangelho poderoso, querido, que tem transformado vidas. Fica de pé, por gentileza, querido. Aleluia. Glória a Deus. Feche